Bom dia, seu Valdir. Bom dia. Seu Valdir, vamos só novamente aqui para ficar registrado no áudio e vídeo a sua qualificação. O nome do senhor, por favor? Valdir Aparecido Boni, Seu CPF? 958-764-05868. O senhor é natural de onde? Murutinga do Sul. Que consta Andradina, São Paulo? Não. Porque deve ter... É da Grande Andradina. O lugar da expedição. Moritinho? Murutinga. Murutinga Murutinga do Sul. do Sul. É São Paulo isso? São Paulo. Sua data de nascimento é 28 de março de 60. Isto. O senhor é solteiro? Isto. Profissão do senhor, diretor de tributos? Isto. Seu endereço, Rua Jorge Americano, 301, apartamento 241, São Paulo. Perfeito. Capital. Seu Valdir, o senhor protocolou aqui, juntamente com o Ministério Público Federal, um pedido de homologação de um acordo de colaboração premiada. Esse pedido foi distribuído ao ministro Edson Fachin e eu, meu nome é Paulo, e o Dr. Ricardo, somos juízes instrutores do ministro Edson Fachin, a quem ele nos incumbiu de lhe ouvir nesta data sobre esse acordo. Perfeito. Essa audiência, ela é uma audiência prevista na lei e ela é uma audiência, de certa forma, um pouco atípica no âmbito penal. Tanto que a gente não tem, eu e o Dr. Ricardo somos juízes, não temos a presença aqui do Ministério Público. E por que isso? Porque neste ato a gente não vai discutir com o senhor questões afetas às suas declarações diretas. Eu até vou falar sobre um tópico dele, mas eu não quero que o senhor repise para mim todas as suas declarações. O que eu gostaria de saber é como o senhor chegou aqui, por que o senhor se tornou um colaborador, como foram as tratativas, tudo para que o ministro tenha condições de avaliar se o senhor fez isso de forma voluntária, consciente e sem qualquer vício de consentimento, o que pode, em tese, autorizar a homologação. O senhor entendeu isso? Alguma dúvida a respeito disso? Não. Ao final, o senhor e o seu advogado, gostaria até que o senhor me confirmasse o nome do seu advogado, que encontra aqui presente, por favor. Dr. Francisco de Assis e Silva. Tá. Assinarei um termo onde, basicamente, a gente registra isso. Nesse termo consta que esta audiência concorre para a homologação do acordo por parte do Poder Judiciário, ao qual incumbe ao Judiciário, neste momento, apenas a verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade. E daí consta uma segunda parte, no sentido de que, independente dos termos que o senhor tenha celebrado com o Ministério Público, os benefícios que o senhor ajustou só serão definidos ao final, pelo juízo competente, através de uma sentença, e desde que exista convergência de dois fatores. Primeiro, que o senhor não tenha mentido ou omitido, e segundo, que aquilo que o senhor tenha contado tenha sido relevante para a descoberta dos ilícitos e o desbaratamento da organização criminosa. O senhor entendeu isso? Alguma dúvida? Não, perfeito. O senhor se recorda quais foram as obrigações que o senhor celebrou lá no seu acordo? Sim. Pode me... São 4 pontos. Operações realizadas nos estados. Não. Estou falando o que o senhor se obrigou no acordo a passar para o Ministério Público. R$500 mil de multa, né? Ah, sim, perfeito. Tá. E a sua contrapartida qual seria? Imunidade, né? Imunidade. Tá. Perdão Foi judicial. passado pelo Dr. Francisco. Tá. O senhor está ciente disso e Estou concorda? ciente, concordo. Tá. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro para o senhor é que as suas declarações, elas são sigilosas. Tá? No entanto, a própria lei possibilita, já que a regra geral da nossa Constituição é que todo o processo é público, que em algum momento ela se torne pública. Tá? Desde que não exista mais prejuízo à investigação e desde que o ministro Edson Fachin entenda que isso seja conveniente. O senhor está ciente disso também, né? Estou ciente. Tá. Então vamos lá, o que levou o senhor a chegar aqui hoje? Como é que o senhor ouviu falar de colaboração? Como é que o senhor chegou aqui hoje? Por favor. Bom, esse assunto veio por intermédio do nosso presidente da JBS-SA, Wesley, e começou as tratativas da eventual possibilidade de fazer essa delação. E nós concordamos, achamos que era o momento, e por isso que nós estamos aqui. Tá. Isso foi debatido na empresa, com o senhor também presente disso. Perfeito. Tá. O senhor foi alvo de alguma medida, até o momento, invasiva? Alguma busca e apreensão na sua residência? Alguma condução? O senhor foi levado a depoimento?
Não. O senhor prestou algum depoimento a alguma autoridade até hoje ou não? Sobre esses assuntos, não. Sobre esses assuntos, não? Não. Tá. E qual foi a primeira conversa que o senhor teve com um membro do Ministério Público sobre isso, então? Como é que... A conversa foi no sentido de que nós relatássemos os fatos, os acontecimentos ocorridos com as operações realizadas pela empresa. Em algum momento, quando o senhor foi ouvido pelo Ministério Público uma vez só sobre isso aqui, então? Uma vez só. Tá. Quem é que estava ouvindo o senhor se recorda? Olha, doutores Pelela, Sérgio e Fernando, é isso, doutor? Pelela, Sérgio e Fernando. Isso. Tá. Em algum momento, esses membros do Ministério Público, eles lhe exigiram ou lhe anteciparam algum fato? Disseram, seu Valdir, o senhor tem que falar sobre isso, seu Valdir, o senhor tem que falar sobre essa pessoa, sob pena de não existir o acordo? Não. O senhor tem conhecimento se eles tinham ciência desses fatos antes que o senhor os contasse? Eu desconheço, porque eles tinham conhecimento disso antes. O senhor acredita que foi o senhor que antecipou Sim. eles? Perfeito. E para que eles tivessem conhecimento? Exatamente. Tá. Todos os fatos o senhor reafirma que fez de forma voluntária? Sim. Sem nenhum tipo de visto de consentimento? Sem nenhum tipo. Só confirmando, o senhor narra as questões ligadas ao Estado do Mato Grosso, Perfeito. envolvendo questões tributárias, né? Isto. O ex-governador Silval Barbosa é citado e outras pessoas, né? Isto. Depois o senhor tem um segundo anexo, que o senhor fala sobre Mato Grosso do Sul, Perfeito. que o senhor comenta aí desde a época do governo do senhor Zeca do PT de 2003 até o governo atual, como se deram as questões e os pagamentos de valores indevidos a agentes públicos, é isso? Exatamente. Tá. E depois, o seu último anexo é sobre Rondônia, né? É isso? É o penúltimo, né? Tem um. Desculpa. Penúltimo é Rondônia. Tá. O penúltimo é Rondônia, Isto. onde o senhor fala sobre a empresa Guaporé Carnes, né? Isto. E fala também sobre questões ligadas ao ICMS. Exatamente. E o último, desculpa, é a agilização para a homologação de créditos tributários legítimos no Estado de São Paulo, é isso? Isto. Tá. Junto à Receita Federal. Junto à Receita Federal. Aí o senhor trata aqui de uma outra pessoa, né? São duas pessoas, né? Antônio Miranda e Davi Mariano, é isso? Isto. Essas pessoas, esses fatos, em nenhum momento o Ministério Público tinha ciência antes disso. Não tinha. E o senhor os antecipou. Exatamente. O senhor quer declarar mais alguma coisa? Não, doutor. Não. Doutor? Nada, Doutor Rachid? silêncio. Pode ser.